E nos últimos dias, os preços da ureia surpreenderam positivamente o mercado agropecuário. Quando a gente olha para as cotações, são baixas expressivas e que não estavam aí no fronte do mercado, das análises e das projeções. Os demais grupos de fertilizantes continuam com preços muito elevados. Se registraram correções, foram bem pouco expressivas e nada semelhante ao que acontece no mercado da ureia. Por isso, nós chamamos o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para estar conosco nessa quinta-feira para a gente entender como é que está se desenhando o mercado de fertilizantes nesse momento e se é só a ureia que de fato está caindo tão agressivamente ou se há outros grupos apresentando um movimento semelhante ou se poderão apresentar. Não é isso, Jefferson? Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer em falar com vocês. Realmente nós tivemos uma queda muito forte para a ureia, começando aí no início de 2022, e nós terminamos aí ontem com uma ureia sendo comercializada a $540, custo de frete Brasil, ou seja, quase 40% de queda em menos de 2 meses aqui para nós. E esse movimento da ureia não é só uma especificidade nossa, brasileira. Nós vimos nos Estados Unidos uma retração muito forte, no Oriente Médio, no Egito. Então, a ureia caindo no mundo inteiro e acaba puxando também o sulfato de amônio, por exemplo, que também acaba reportando aí quedas nessa faixa de 40% mais ou menos. Jefferson, o que motivou essas baixas tão fortes e em tão pouco tempo? Porque um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, a gente já falava sobre isso. Não estava no front, não estava na expectativa uma baixa como essa, né? Exatamente isso, exatamente. O que nós tivemos? Primeiro, um excesso da oferta no norte da África, no Oriente Médio. Esperava-se ter, quem sabe, uma compra maior da Índia, inclusive, ela não comprou. E aí sobrou excedente de ureia no mercado. O Brasil está com sua janela fechada e os Estados Unidos, produtores por lá, estavam relutantes em fazer compras. Ou seja, um cenário de oferta e demanda trouxe uma queda muito forte. Agora, quando nós olhamos o fundamento, por exemplo, do gás natural, ele sofreu uma queda de dezembro até agora. Entretanto, essa queda não é tão representativa assim para derrubar o preço da ureia a esse nível que está. Realmente, esse descompasso na oferta-demanda seria o principal fundamento para explicar essa queda tão acentuada para o nitrogenado. E outro detalhe, a Gazprom, que é a empresa russa, ela disse que os estoques de gás natural na Europa e na Ucrânia são os menores já registrados. Portanto, se as temperaturas caírem ainda mais lá na Europa, nós podemos ver um consumo maior e um aperto maior no estoque, consequentemente, e quem sabe uma resposta em preço. O que está salvando muito o europeu são os navios que partem dos Estados Unidos com gás natural para a Europa. Isso está salvando um pouco. Se não tivesse, certamente a gente poderia ver escaladas maiores no gás natural. Então, portanto, essa queda na ureia, novamente eu falo, é um descompasso entre a oferta e demanda. É o principal fundamento para explicar isso. E Jefferson, isso é uma situação pontual ou isso tende a continuar sendo registrado caso esse cenário vá se desenhando dessa forma? E te pergunto mais, a gente está falando da questão do gás natural enquanto a gente vê um conflito ali se desenhando entre Rússia e Ucrânia com uma série de incertezas, né? Tem dias que a gente recebe notícias de que as relações diplomáticas estão melhorando, outras que nem tanto assim. A gente tem no meio dessa história toda essa questão Rússia e Ucrânia. Isso está impactando o mercado ou o mercado, por enquanto, está só monitorando essa situação? Então, o mercado só está olhando pelo momento. A gente só está com o estado de alerta ligado. Claro, você está falando do maior fornecedor de fertilizantes para nós aqui no Brasil. Mais ou menos 23% a 24% dos fertilizantes que nós importamos, ele é de origem russa. Ou seja, caso aconteça algum conflito na fronteira envolvendo a Ucrânia, a Rússia, os Estados Unidos no meio, a OTAN, etc., o mercado pode precificar. Até o momento não precificou nada ainda. O que nós estamos vendo é essa queda muito forte para a ureia. Portanto, nenhuma mudança. Inclusive, hoje o mercado olhou aí algumas negociações de MAP, sem nenhuma mudança de preço, $860, custo de frete Brasil, dentro daquilo que nós estávamos monitorando. Portanto, essa queda na ureia ela não trouxe efeito ainda para o cloreto de potássio e nem para fosfatados. Nós continuamos vendo a China, por exemplo, ausente ainda, e, na minha opinião, esse é o principal fundamento que sustenta preço de fosfatado. A China ausente, né? Trazendo mais oferta ao mercado, né, Jefferson? Exatamente. A China está ausente desde o dia 15 de outubro, ela não voltou a exportar. E um outro ponto, Carla, que eu acho interessante a gente até olhar, lá na China, a ureia não está caindo. A ureia não cai na China, diferente do resto do mundo. Por conta até mesmo de uma preocupação agora envolvendo os jogos,
uma redução na queima de carvão e tudo mais. Então, o movimento da ureia na China é contrário ao resto do mundo. Tá. Jefferson, como é que isso está... Antes de eu fazer essa pergunta, essa questão do KCl, no começo de janeiro a gente falou sobre o KCl, era um dos seus principais pontos de preocupação, como já terminamos 2021 com isso. Continuamos nessa situação, o KCl ainda é o fertilizante que mais te preocupa nesse momento, justamente por conta da oferta, que estava um pouco mais escassa, por problemas também geopolíticos? Sem dúvida, sem dúvida. E agora com essa questão da Rússia, nós não vimos nenhum problema ainda em preço. Mas essa questão da Rússia deixa o mercado preocupado, porque se nós somarmos Rússia mais Ucrânia, para o Brasil, pelo menos, nós estamos falando de quase 50% do nosso cloreto de potássio. E aí como é que fica se realmente ocorrer um problema diplomático com os Estados Unidos e a Rússia e dificultar ainda mais as transações comerciais e tudo mais? Então isso deixa o mercado em estado de alerta. Me preocupa a relação de troca, que é o principal termômetro. Ela teve aquela queda que a gente conversou, impulsionada pela valorização da soja, não pela mudança em preço do cloreto. O cloreto ele continua estável aí desde final de outubro, mais ou menos, sem nenhuma mudança significativa. Como eu falei, às vezes ele sobe $5, na semana seguinte cai $5 e fica nesse movimento, né? Nada de muita mudança. Então isso me preocupa ainda, sem dúvida. Jefferson, como é que estão as relações de troca nesse momento? Por mais que, como você falou, nossa janela está fechada e, de fato, não é o principal momento de compra do produtor brasileiro, como é que estão essas relações de troca? E eu queria entender se o produtor olha para essa situação da ureia, por exemplo, e vai tentar garantir alguns volumes aí, mesmo que ainda seja cedo e fora de uma janela típica de comercialização. A relação de troca continua muito elevada, totalmente superior ao intervalo histórico. O cloreto, por exemplo, a gente está trabalhando com uma relação de troca de 30 sacas em Paranaguá. Se nós levarmos a relação para o interior, ela vai ficar na casa de 34 sacas, mais ou menos. Então, é uma relação muito elevada. Por isso que o produtor até mesmo está atrasado nas suas compras. O produtor do Mato Grosso, o produtor do Paraná, o produtor do Mato Grosso do Sul, ele está mais atrasado do que ano passado, certo? Um outro detalhe, você comentou sobre a ureia. Essa queda, será que pode impulsionar alguma coisa até mesmo para o milho verão, para o milho safrinha 23, que agora a gente não está vendo esse momento. Eu, particularmente, acho que é muito cedo para pensar nisso em nitrogenado, porque esse movimento da ureia mostra que o mercado de nitrogenados é muito mais volátil do que o mercado de fosfatados e de cloreto de potássio. Então, na minha opinião, o produtor pode ter até uma janela melhor para comprar o seu nitrogenado para 2023. Acho que está muito longe ainda da gente pensar lá para frente. Jefferson, quando a gente fala de 34 sacas, a gente está falando de soja, né, para o KCl? Exatamente, soja. Soja 22, 23. Exatamente. O produtor vendendo a sua soja no Mato Grosso lá em março do 23, entregando, melhor dizendo, e comprando o seu cloreto para receber na sua fazenda em julho, mais ou menos, desse ano. Jefferson, você acha que de fato esse ano pode ser marcado justamente por esse movimento onde mesmo que pontuais melhoras nas relações de troca, elas virão efetivamente por preços melhores dos grãos do que uma correção mais agressiva nos preços dos fertilizantes? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que pode melhorar a relação de troca no médio prazo, seria uma valorização maior da soja, e isso pode acontecer, né? Até mesmo dada a conjuntura atual. Do lado do fertilizante, eu acho um pouco mais complicado nós vermos quedas importantes aí para melhorar essa relação de troca. O que vai acontecer provavelmente é esse movimento, né? Cai $10, sobe $5, mais ou menos assim, dependendo até mesmo da situação envolvendo a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e os Estados Unidos. Essas questões diplomáticas deixam o mercado de fertilizantes em estado de alerta. Quando nós temos esse estado de alerta, obviamente quedas mais acentuadas é difícil de se esperar, ainda mais no caso de fósforo e potássio. Fósforo, a gente tem que sempre deixar claro, para vermos uma queda mais expressiva, a China precisa voltar a exportar. Até agora ela não sinalizou isso. E não só ela não está exportando, como ela estava com problemas de oferta desse produto também, né, Jefferson? Exatamente, exatamente. A China está passando por um momento, como a gente fala, os Jogos Olímpicos, agora de fevereiro, de inverno, eles acabam tendo uma pressão por parte do governo das empresas, de um modo geral. E aí acaba tendo que reduzir um pouco a produção, a queima de carvão e tudo mais. Então, essas questões ambientais na China não trazem um cenário muito confortável para o chinês voltar a exportar. Certo. Alguns rumores no mercado falaram, não, a China vai voltar em fevereiro, com o MAP 1144, ou ainda vai disponibilizar mais MAP DAP para o mercado. Nós não vimos isso, não vimos.
nada oficial, tudo rumor pelo momento. Tá. Jefferson, a gente está aí se aproximando da safra 2022-23 dos Estados Unidos, o que há projetado um impacto forte também, não só no mercado de fertilizantes, mas no andamento das cotações dos grãos nos mercados internacionais. Para os fertilizantes, quais são suas projeções a partir do momento em que o produtor começar a sinalizar efetivamente as suas decisões para essa nova temporada, se decidindo entre soja e milho? O que isso pode trazer de impacto, portanto, para o mercado de fertilizantes? Então, lá nos Estados Unidos, o produtor, nesse momento, ele tem que estar bem planejado já em relação ao fertilizante dele, porque em fevereiro, provavelmente, ele tem que estar aí com sua área mais ou menos na cabeça dele consolidada. Sim. Então, agora, o que nós estamos vendo? Uma certa resistência do produtor até comprar volumes de ureia, por exemplo, certo? Então, eu acredito que o produtor americano ele pode trazer uma pressão, quem sabe, um pouco maior para o lado da demanda, mas mais focado no nitrogenado até então. Inclusive, o que movimentou o mercado de fosfatados nesse início de 2022 foi uma demanda na Índia. Ninguém estava esperando essa demanda, inclusive com o México exportando DAP para a Índia, um movimento que ele não fazia há bastante tempo. Então, o produtor americano ele já está meio que definindo ali as suas necessidades para a safra 22-23. Tá. Jefferson, a gente tem uma pergunta aqui do Fabrício Rox, que embora a gente já tenha falado bastante sobre isso, eu acho que é sempre bom a gente trazer essa pauta novamente, que é a seguinte, ele diz assim, futuro bem preocupante à frente, por que o Brasil não consegue ser autônomo na produção de fertilizantes? É sempre um tema bom para a gente entender, né, Jefferson, porque muito se falou sobre isso essa semana também, essa dificuldade que o produtor brasileiro tem de entender que outros países, que são seus principais concorrentes, como é o caso dos Estados Unidos, também não são autossuficientes em fertilizantes e também são francos importadores, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa dificuldade que nós temos de ser autossuficientes nesse mercado. Então, primeiramente, começa com a competitividade, né? É muito mais barato, vamos colocar de uma maneira assim, se produzir algumas matérias-primas em algumas localidades, como é o caso do petróleo. Primeiro, uma questão de competitividade. Segundo, uma questão até mesmo de geologia, nós não temos reservas tão fáceis de serem extraídas. E terceiro, uma questão da indústria como um todo. Uma dificuldade maior, nós vimos a Petrobras saindo dos fertilizantes, nós vimos a Vale do Rio Doce deixando o setor também, então não temos tantos incentivos assim. Este ano de 2022 nós podemos ver algo mais claro em relação ao Plano Nacional de Fertilizantes, que é um ponto positivo, isso é muito importante para nós aqui no Brasil. O ponto é assim, nós não vamos ser autossuficientes em fertilizantes, eu acho que isso é um fato já consolidado, que nós podemos ser uma folga maior. Hoje nós importamos praticamente 85% do que nós consumimos. Quem sabe nós diminuindo um pouco essa dependência do mercado internacional já facilite as negociações por aqui. Não só na questão de preço, mas no fornecimento de matéria-prima. Dar uma tranquilidade maior para o produtor. Esse é um fato. Eu acho que o princípio é esse. Não precisamos ser independentes na produção. Nós precisamos diminuir a dependência, né, que hoje ela é muito elevada. E fazer uma estratégia, uma escala, né, Jefferson, que nos dê a possibilidade de, mesmo ainda dependentes, não sofrermos tanto com essas tensões que vão aparecer, essas variáveis externas e independentes dos fundamentos, né? Exatamente isso, exatamente. A buscar um projeto a longo prazo, não vai ser do dia para a noite que o Brasil vai aumentar significativamente a sua produção. Sim. Certo? Esse é um ponto. É pensar num projeto que englobe décadas, quem sabe, certo? Não é em 2022 que nós vamos ver um aumento, ou 2023, é algo mais a longo prazo. E eu acredito que o Plano Nacional de Fertilizantes pode proporcionar isso. Jefferson, 2022, para planejar a safra 2023, vai ser um ano muito desafiador, vai ser um ano difícil para encontrar essas janelas que sejam mais adequadas para as compras dos fertilizantes. A gente já sabe que os preços vão continuar altos, né? Eles podem naturalmente se ajustar em determinado momento, mas vai ser um ano difícil, de desafios aí pesados para o produtor brasileiro? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, não só no setor de fertilizantes. Nós vimos recentemente essa dificuldade do produtor no
de quat para quat, envolvendo os dessecantes. Sim. Então, eu acho que 2022 certamente trará muitos desafios aí para o produtor nesse quesito produção e também custo de produção, que deve ser muito mais elevado do que foi a safra 21-22. Jefferson, sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas, te agradeço muito. Os produtores estavam perguntando muito para nós o que estava acontecendo com os preços da ureia e por que os outros fertilizantes não subiam, e eu sabia que você ia trazer esses esclarecimentos. Obrigada mais uma vez, é sempre importante e muito bom ter você conosco. Volte sempre, as portas estão sempre abertas para você. Obrigado, Carla, eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom estar com vocês, um excelente dia a todos. Muito obrigada, para ti também, meu amigo, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, conosco nesta quinta-feira, aqui no Notícias Agrícolas, dando início à nossa programação ao vivo de hoje. E então temos esse quadro. A ureia perdendo aí cerca de 40% do seu valor em 2 meses, o que não estava previsto, né? Não estava no front. E a gente então tem essa movimentação por conta de um excesso de oferta e uma queda da demanda, né? O Jefferson deixou isso muito detalhado e mostrou que em outros grupos de fertilizantes, principalmente os fosfatados, a gente não vê uma mudança nos preços, né? Principalmente uma mudança tão expressiva e significativa como essa da ureia. Isso não puxa os demais fertilizantes porque os fundamentos do mercado ainda são muito fortes e continuam sinalizando essa tendência altista para esses demais grupos. O KCl ainda é um ponto de atenção, segundo o Jefferson, porque há uma dificuldade também ligada a tensões geopolíticas que podem e já interrompem o fornecimento de KCl pela Bielorrússia, tem preocupações com a Rússia. E lembrando, a gente está tratando desse tema de fertilizantes paralelamente à questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia é nosso principal fornecedor de fertilizantes. E é principal fornecedor de fertilizantes para vários países produtores do mundo, incluindo os Estados Unidos, que estão começando a tomar suas decisões aí a partir desse momento para a safra 22-23. Então o Jefferson pontua mais uma vez que será 2022 um ano de desafios importantes para o produtor brasileiro. Vai ser difícil achar as melhores janelas ali de oportunidade de compra desses produtos, porque a tendência é de que eles sigam em patamares bastante elevados. O Jefferson pontua aqui a relação de troca soja-KCl, 30 sacas em Paranaguá, 34% a gente leva isso para o interior do Brasil. Isso é praticamente o dobro do que se observava no ano passado, nesse mesmo período. Está muito acima da curva histórica a nossa relação de troca. Então, atenção, porque o mercado de fertilizantes ainda vai te trazer grandes emoções e os preços tendem a continuar bastante elevados. Tenha atenção, então, ao mercado da ureia, que está na contramão de tudo isso, apresentando essas baixas diante do atual momento. Mas, como o Jefferson também pontuou, quando o assunto é ureia, a nossa janela de compras está encerrada, né? Está fechada. E olhar para a ureia, para milho verão 2023 ou safrinha 2023, porque para safrinha 2022 está tudo comprado, parece ser muito cedo. E como o mercado deve ser mais volátil do que os demais grupos, o produtor brasileiro poderia ter outros momentos melhores de comercialização, então, para a ureia, para as safras do ano que vem, tá certo? De milho. Então, se você está chegando agora, já essa entrevista vai estar disponível para você aqui na íntegra no Notícias Agrícolas, para que você entenda ainda mais sobre esse mercado de fertilizantes, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.